O quanto trabalhar para a gringa como deve mudou sua vida? O quão surreal isso é? Existe algum lado negativo nisso? Esse vídeo eu resolvi fazer ele por causa de um vídeo do Lucas Montano, onde ele comenta sobre isso, né? É interessante pensar porque o Lucas Montano ele vive hoje fora, né? E eu sei que ele chegou a começar a trabalhar, mas não sei quanto isso impacta na vida dele. E eu, como um cara que trabalha pra gringa hoje em dia e assim, tem pouco mais de 5 anos talvez que eu tô trabalhando remotamente, há aproximadamente 3 anos eu trabalho diretamente com empresas da gringa ganhando em dólar, então eu senti que eu posso falar alguma coisa, acrescentar. Antes da gente dar uma seguida aqui, vamos dar uma scrollada só para ver as respostas. Ganho 3 vezes mais, trabalho 2 vezes menos, sim, mudou bastante coisa. Aqui a gente já vê um padrão, né? É bem interessante isso aqui. O meu chefe não é mais um sem noção, colegas também têm mais noção no LinkedIn e não ficam postando tanta bobagem ou caça-clique. Caraca, que onda, como pode ser tão tranquilo assim? A cultura de trabalho é bem diferente. Dito isso, tem exatamente os mesmos problemas que os projetos brasileiros. Exatamente. Aqui está um dos pontos que eu quero pegar. Tem como uma diferença crítica, não tem brasileiros na gerência. Eu, particularmente, nunca vi um PM brasileiro que sabe o que está fazendo. Cultura de trabalho bem diferente. Anedota, meus últimos 2 trabalhos na gringa me chamava a atenção perguntando por que eu ficava no escritório depois das 17. Tem alguma coisa acontecendo, alguém pediu para você ficar até tarde, você quer entregar alguma coisa para amanhã, não pode esperar. E, cara, realmente isso acontece com certa frequência. Eles não gostam muito dessa coisa de você ficar trabalhando muito fora do horário, não. Europa ou América? Excelente pergunta. Senti diferença brutal trabalhando para empresas em ambos os locais mencionados. Assinei embaixo, no meu último trampo na gringa eu circulava entre vários projetos com PMs diferentes. O único que microgerenciava e enchia o saco era o brasileiro. Brasileiro em geral é incapaz de liderar, infelizmente é realidade. Sou BR numa posição de liderança em empresa US. Tenho amigos em situação similar que são excelentes. Você só deu azar, não generalize. Isso também é fato, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho aqui. E tentar separar isso em tópicos. Primeiro a questão da grana, realmente. Acho que o primeiro impacto é a questão financeira. Mesmo trabalhando para consultorias, onde o salário é razoavelmente mais baixo do que alguns contratos diretos, também, óbvio, depende da stack e do nível de senioridade que você tem, é possível ganhar bons salários, né? Então, eu sei que, por exemplo, para a stack de PHP, a gente pode estar falando aí de um salário de uns 4.500 a 5.500 ali mensal, dólares, né? E vai dar aí uma média de 60 a 75 mil dólares por ano, o que convertendo para real é um ótimo salário. Óbvio, gente, por favor, não estou falando que é um salário que todo mundo vai conseguir, não é sobre isso, estou falando que é possível encontrar. Quando você vai para algumas stacks mais específicas, como Java, Kotlin, você acha salários mais altos, dependendo do nível de especialidade e dependendo da empresa, tem uma série de questões aí. Mas o primeiro impacto é realmente o impacto financeiro. E isso eu posso falar que mudou minha vida. Hoje eu tenho essa sensação de que eu trabalho bem menos e ganho bem mais. A questão do trabalho. Geralmente trabalha-se por horas. O trabalho é baseado em horas. Então você vai ganhar, sei lá, 35, 40 dólares por hora e você vai logando as horas do jeito que você estiver trabalhando. Óbvio, de novo, depende da empresa, depende do formato, depende de uma série de questões. Mas esse é um formato bem comum nas empresas que eu vou trabalhando até agora, tem essa questão. Eu peguei uma única empresa até hoje que pagava mensal. Tipo, independente da quantidade de horas que você logava, ela pagava o full mensal ali. Mas também é possível achar. Então, e um detalhe é esse, assim, como não tem ninguém microgerenciando, você trabalha
é muito baseado, o seu trabalho é muito baseado nas tarefas que você tem para fazer. Então, eu tenho tarefa XYZ para essa semana, o total de story points é tanto, terminou, você não tem que ficar preocupado. Se você trabalha no esquema por horas, obviamente, você vai pegar mais tarefas, mas você não vai pegar tarefa para se encher de tarefas. Você vai pegar tarefas para poder completando ali as horas que você precisa para logar na semana. Então, eu acho que acaba sendo um trabalho muito justo, sabe? Você trabalha, você recebe pelas horas trabalhadas. Eu gosto muito desse formato, óbvio. Ele é bom quando tem serviço, né? Quando não tem, obviamente, melhor é você receber um valor, ali, um montante mensal. E tirando essa parte do parece que está trabalhando menos, o restante eu não vejo tanta diferença, não. Inclusive, isso é uma coisa que o brasileiro tem, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande, de achar que o brasileiro não sabe trabalhar, que o brasileiro é muito picuinha, que o brasileiro que os projetos no Brasil são muito piores do que os projetos lá fora, e não é bem assim, não. No geral, isso depende muito, de novo, cultura da empresa, depende do tamanho dessa empresa, se ela tem como bancar uma cultura melhor, porque tem empresa que não tem como, cara. Eu já falei isso uma vez, nem toda empresa é a Nike, nem toda empresa é o Google. Tem empresa, bicho, que só quer entregar o projetinho ali e ganhar o dele, entendeu? E isso é comum, isso é normal, isso vai acontecer. E são, por exemplo, no caso das outsourcings, das consultorias, é o que mais tem, né? Uma grande parte das empresas que contratam essas empresas são empresas pequenas a médio porte. Contrata o cara para projetos específicos. Muitas vezes acabou o projeto, até acaba o contrato. Então, até o overemployment, os caras que trabalham para 2, 3 empresas, é muito por causa disso. Às vezes o cara tem lá uma empresa que é a fixa e vai ter mais um projeto ali numa dessas consultorias para poder, né, completar ou ir fazendo um pé de meio, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é um outro ponto. Eu acho que até aqui o que eu tenho para dizer é isso, assim, os projetos gringos eles não são tão diferentes dos brasileiros. Não são. É uma ilusão você achar que, puxa, vou trabalhar num projeto gringo e vou ter Clean Architecture, vou fazer DDD. Cara, isso é a maior ilusão. Teve um projeto que eu tava atuando aqui e a gente conversando, e falei, pô, a gente podia implementar testes e tal. Ele falou, cara, o fulano testa lá depois. Eu falei, mas não é a mesma coisa, né? Eu tô falando de fazer teste mesmo, teste unitário, etc. E a resposta foi, nós não temos tempo. Faz aí, funcionou, vai pra produção e é isso. Cara, é o normal. Esse é o normal. É assim que é o dia a dia de verdade. Saca? Então a gente tem uma ilusão muito grande, a gente tem um hábito terrível de achar que tudo lá fora vai ser muito melhor do que aqui dentro, e não vai. Lógico, se você me perguntar tem prós ou contras, eu talvez associe muito mais ao fato de eu trabalhar localmente, remotamente, quer dizer, do que o fato de trabalhar para gringa em si. Se eu estivesse trabalhando remoto para empresas no Brasil e ganhando um salário ali ok, talvez eu estaria numa boa, assim, talvez eu não estaria tão preocupado em continuar trabalhando só para gringa. Trabalhar para gringa tem suas desvantagens, no sentido de você não está falando a sua língua materna. Por mais que você saiba falar inglês, é estressante e cansativo. Você está o tempo todo tendo que pensar respostas e como resolver questões em inglês. Muitas vezes a cultura dos países são muito diferentes. Então você pega, por exemplo, às vezes você pode pegar um cara que é um pouco mais específico. Por exemplo, o americano eu acho ele muito literal, ele é muito preto no branco. A gente faz reunião quando vai fazer um ajuste específico no projeto. Saiu desse ajuste específico do projeto, a gente não tem mais reunião, a gente mal conversa, a gente mal mantém contato. O meu Slack fica aqui aberto o dia inteiro e às vezes assim, se eles não tiverem nada, absolutamente nada para falar, nada acontece. Eles não me chamam para absolutamente nada. Isso é bom, isso é ruim. É bom do ponto de vista que, pô, eu trabalho, ganho meu dinheiro e não tem ninguém me atormentando durante o dia. É ruim do ponto de vista que não tem cultura. Então, amanhã, para eles poderem me dispensar, é um estalo. Eles acordam de manhã e, eu vou dispensar o Thiago e é isso. E aí eu tenho que iniciar toda a busca por um novo projeto de novo, né?
Eu acho que essa parte é muito difícil. O americano em si, pelo que eu sinto, ele tem uma. Óbvio, tem as empresas que são diferentes, mas em si eles têm uma cultura muito. Cara, acabou, acabou. Não tem o que fazer, vamos seguir em frente e é isso. Eles não são. Não é igual o brasileiro. É, tem muita empresa que a pessoa trabalha 10, 20 anos com eles, mas a quantidade de empresa que só contrata o cara para fazer um projeto específico e depois libera esse cara é muito grande. E é normal, né? É normal. Então, assim, respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, o quanto trabalhar para gringa como deve mudou sua vida? Cara, mudou muito. Mudou do ponto de vista financeiro. Graças a isso, pude fazer viagens, posso ter coisas que eu sempre quis ter, posso fazer meu pé de meia, posso guardar dinheiro, né, que é uma coisa que era muito difícil trabalhar no Brasil. E um outro ponto importante, muito se fala também dos caras que trabalham para mais de uma empresa lá fora. Cara, eu fazia isso no Brasil, ganhando muito menos. E não é que eu tô nadando em rios de dinheiro, não é sobre isso, por favor, gente. Eu sou de Belo Horizonte, moro em Santa Luzia, meu custo de vida aqui é razoavelmente mais baixo, então eu consigo guardar mais dinheiro também por causa disso, porque eu não estou morando na capital, eu não tenho aluguel, eu não pago aluguel, por exemplo. O custo de alimentação aqui é razoavelmente mais baixo do que o que seria morando, por exemplo, dentro de Belo Horizonte mesmo, que é a capital. Por exemplo, por estar numa cidade mais é, é, paralela, né, mais na fronteira de Belo Horizonte, eu acabo indo menos em Belo Horizonte do que eu iria, por exemplo, se eu morasse lá, eu iria no restaurante todo dia. Porque, né, o acesso a esse tipo de coisa seria muito mais fácil aqui, por ser mais interiorano, acaba sendo um pouquinho mais difícil, isso ajuda também a economizar. Então, tem uma série de fatores que o fato de eu trabalhar remoto me ajuda mais, certo? Então, isso é um ponto. Se eu fosse, por exemplo, para trabalhar alocado, morando nos Estados Unidos, ganhando o que eu ganho, talvez eu já não sei quanto que custa, como que é o custo de vida lá, mas talvez eu não teria acesso às mesmas coisas que eu tenho morando aqui. Talvez, por exemplo, eu estaria ali na beira do limite, né, do que seria uma vida um pouco mais razoável. Mas mudou, claro que mudou. Como tudo na vida muda. Eu acho que o mais importante nisso tudo é você ter um objetivo. O meu objetivo hoje é esse. Eu quero guardar o máximo de dinheiro que eu puder para poder fazer uma aposentadoria. Eu já estou com 40 anos. Daqui a pouco 50, 60 e, cara, eu não quero trabalhar do jeito que eu trabalho a vida toda. Eu gosto de ser desenvolvedor, deixo isso muito claro. Eu me vejo codando com mais de 50 anos, tranquilo. É uma coisa que eu gosto de fazer, resolvendo bug. Eu realmente gosto. Eu me vejo fazendo isso tranquilo. Mas não dá para trabalhar igual eu trabalho hoje, por exemplo. Hoje eu trabalho, faço freela, estou sempre olhando uma coisa ou outra para fazer. Eu tenho projetos pessoais que eu vou tocando ali como meio de estudo. Então, hoje em dia tem muita coisa que eu faço, eu não quero fazer isso sempre. E trabalhar para a gringa me dá essa possibilidade de conseguir juntar dinheiro mais rápido. Se eu estivesse trabalhando para fora, como que ia estar sendo a minha vida? Se eu estivesse trabalhando para dentro do Brasil, como que ia estar sendo a minha vida? Não ia estar diferente. Eu ia estar trabalhando para 2 empresas, provavelmente, talvez até 3 em alguns momentos, como foi no passado, inclusive. Quando eu falo 3 empresas, eu estou dizendo assim, eu sempre trabalhei para uma empresa e fiz 2, 3, 4 freelas, entendeu? Pegava freela, manejava, passava para amigo, enquanto um amigo estava fazendo front, eu estava fazendo back, me passava, fazia complementação, passava para frente, enquanto eu estava adiantando outro freela. E o horário comercial, pau quebrando na empresa. Isso aí, normal. Quantas foram as vezes que eu trabalhei até 10 horas? Trabalhar para gringa me permite não ter que trabalhar até 10 horas, até 11 horas da noite. Trabalhar para gringa me permite isso. É aqui que minha vida mudou. Eu consigo trabalhar menos e ganhar mais, ou a mesma coisa que eu ganhava antes, trabalhando para 4, 5 empresas, né? Eu construí minha casa fazendo freela. Quantas vezes eu fiz o freela, peguei o dinheiro do freela inteiro e botei aqui nessa casa. Então foram várias as vezes. Então é isso, assim. Mudou muito.
Eu sou extremamente grato, eu percebo que hoje eu tenho uma condição financeira e de vida um pouco melhor, né? Tenho menos estresse, porque, por causa exatamente disso. Por exemplo, a empresa que eu estou trabalhando agora, a gente tem reunião na segunda-feira. Acabou, acabou. Às vezes ali, dependendo do que estiver acontecendo no projeto, a gente tem um stand-up ali, alguma coisa de feedback ali no meio da semana, mas é muito raro. É muito raro, não é sempre não. Certo? E você? Trabalha pra gringa? O que mudou na sua vida? Quer trabalhar? É, Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Se você quer trabalhar, se você já está trabalhando, o que mudou, o que não mudou. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado.